Boa tarde. Começamos mais um culto, nosso culto vespertino, e você é convidado a adorar ao Senhor e a declarar nessa hora que a cruz do Senhor é o norte da nossa existência. Foi nela que Jesus, ao morrer, nos trouxe salvação, e a ressurgir confirma o projeto de Deus na história da minha e da sua vida. Então, adore ao Senhor e o faça em espírito e em verdade. Quebrantado o seu amor. Esse da vida, de graça recebi. Vamos fechar os olhos e juntos falarmos com o Senhor? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, na Tua presença nos encontramos em todo o tempo. Especialmente agora, estamos juntos como comunidade, reunidos para celebrarmos ao Teu nome, para falarmos da Tua grandeza, para lembrarmos das Tuas promessas, para sermos aconselhados, exortados
alimentados pela Tua palavra, para, Senhor, termos o nosso coração cheios novamente da esperança que há somente em Ti. Por isso, Pai, estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer, para falarmos, Senhor, dos Teus poderosos feitos ao longo da história e ao longo da nossa história também, Pai. Especialmente neste tempo em que celebramos mais um aniversário da Tua casa, Te adoramos, Te bendizemos, no nome e no amor do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, muito bom estar aqui e poder revê-los, ainda que virtualmente. Vamos abrir o texto, a palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 35 a 38. Evangelho de Mateus, capítulo 9, nos versículos de 35 a 38, e diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E, então, se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo realmente muito difícil, inusitado, nunca imaginado por ninguém. Mas que nós possamos continuar pregando o Evangelho como Cristo nos ensinou. As pessoas estão aflitas e exaustas, muitas pessoas aflitas e exaustas. Que nós possamos ajudar essas pessoas, seja num telefonema, seja numa ligação, seja numa palavra, seja num texto, que nós possamos estar atuando e pregando o Evangelho como Cristo nos ensinou, para que essas pessoas recebam o consolo e o conforto que vem de Deus. Há lugar
Irmãos, agora é o nosso momento de oração silenciosa, de oração na quietude da sua casa, onde quer que você esteja nos vendo, nos ouvindo. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque esse estado em que a gente vive nas mãos do Senhor. Eu tenho ouvido muito essa semana falar de gente que agora está passando pelo momento da depressão, o momento da perda de esperança, e por outro lado nós vemos aí essa guerra de decretos, de liminares, e assusta as pessoas. A gente não tem a segurança sobre o que fazer e como conduzir. A gente sabe que continuamos a ter muita gente infectada, muita gente falecendo. Então vamos colocar essa situação toda diante do Senhor. Ore também pela Estila, nossa querida Estilinha. Ela está com os filhos lá em Campinas, mas adoeceu, precisou ir ao hospital. Coloque a vida da Estila diante do Senhor. Lembre-se da Nelly Gomes, a esposa do Arlindo também, que precisa de nossas orações. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo privilégio que temos de poder acessar a Tua presença, falar contigo. Nessa certeza, Senhor, nós queremos primeiramente pedir perdão pelos nossos pecados, mas também pedir, Senhor, que o Senhor tenha graça e misericórdia com as nossas vidas. Senhor, muda a nossa sorte, no sentido, Senhor, de nos livrar dessa pandemia. Ordena a Tua bênção, Senhor amado, e guarda-nos e livra-nos do mal. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é tempo de consagração. É tempo de consagrarmos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. É tempo de gratidão. É tempo de retribuir a Deus um pouco do muito que Ele tem nos dado. E eu queria compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 35. O apóstolo Paulo diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Nós temos muito mais alegria em dar do que receber. Que o Espírito Santo de Deus coloque nos nossos corações esse espírito de dar, de retribuir a Deus um pouco do muito que Ele tem nos dado, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas também, meus irmãos, eu queria lembrar a vocês que esse é o mês de aniversário da Igreja Presbiteriana de Botafogo. No dia 4 de julho, a Igreja Presbiteriana de Botafogo completa 114 anos de igreja organizada. É tempo de alegria. Rei do meu coração.
Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós te bendizemos e te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom e pelo seu cuidado e pelo seu carinho para conosco, Senhor. E nesse momento colocamos diante de Ti nossas vidas, nossos dízimos, nossas ofertas, com forma de reconhecimento, Senhor, de que tudo que temos vem de Ti, e agradecimento pelo que o Senhor tem feito e ainda fará em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com aqueles que irão administrar esses recursos na manutenção e crescimento da Tua obra. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É clima de aniversário. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Botafogo. 114 anos pregando o Evangelho, sendo testemunha dos princípios reformados, baluarte da profecia da verdade da palavra do Senhor. São 114 anos, é um tempo abençoado, e é esse ambiente de festa que nos reúne nesse momento de reflexão da palavra de Deus. Todos estamos aqui nesse desafio que já estamos vivenciando há algum tempo, meditando sobre o que é ser igreja. 114 anos se passaram, desafios foram vencidos, e pela graça do Senhor e a sua misericórdia, na graça e na misericórdia chegamos até aqui. E nós somos a geração que Deus separou para viver esse momento. Olha que coisa interessante. E é nesse ambiente, é nessa compreensão que eu queria, meu irmão e minha irmã, pensar um pouco com você a respeito dessa realidade contemporânea que estamos vivendo. Eu tenho ouvido, e tenho a impressão que você também, que nós vamos ter, depois daquilo que estamos passando, um novo normal, que as coisas não serão iguais, que haverá um redimensionamento, que haverá uma reavaliação de todos os modos de ser e de existir, não só na sociedade geral, mas também do jeito de ser igreja. Enfim, a questão é o seguinte: assim como o povo de Israel atravessou o deserto, nós estamos atravessando uma pandemia. E será que isso de fato vai impactar a nossa vida agora e depois? Será que teremos um novo normal? Será que o jeito de viver a fé permanecerá da mesma maneira? Quais serão os desafios que a contemporaneidade estará a nos trazer dentro dessa perspectiva de sermos igreja? Passamos por 114 anos. Queremos olhar para essa realidade, queremos olhar e prospectar aquilo que irá acontecer. Será a fé a mesma? Será a liturgia igual? Os princípios de ética e de presença na sociedade que norteiam a igreja serão os mesmos? São questões, com certeza, que perpassam o seu e o meu coração, que estão em aberto. Nós vamos ter que enfrentá-las em conjunto. E eu queria, nesse ambiente de reflexão da palavra de Deus, convidar a você, minha irmã e meu irmão, para que pudéssemos refletir a respeito dessas provocações e nesse ambiente de aniversário da igreja sobre as questões que nos importam viver nesse momento e que nós estamos aí tratando. Eu queria propor a seguinte reflexão: a igreja diante do mesmo normal. A igreja diante do mesmo normal. Eu quero pensar não naquilo que vai mudar. Nós estamos enfrentando esse momento. Certamente teremos impactos. Certamente teremos oportunidade de revisitar, ou, na palavra de ordem de hoje, reinventar algumas questões, alguns vetores, algumas posturas. Mas eu queria, Igreja Presbiteriana de Botafogo, nesse espaço que Deus nos oportuniza, e nós com muito respeito, com muito temor e tremor, não é fácil estar aqui, meus irmãos, diante da palavra de Deus, trazendo uma reflexão, não é fácil. Diante desse privilégio que Deus nos outorga, pela sua graça e pela sua misericórdia,
nós queremos pensar naquilo que não deve mudar na igreja. A pandemia chegou, os desafios se apresentaram, muita coisa talvez mude, mas eu queria pensar com você naquilo que não pode mudar, naquilo que não pode deixar de ser como é, naquilo que fez com que nós continuássemos a nossa caminhada até aqui e que nós possamos também caminhar para diante por mais 114 anos, por muito mais tempo, até quando o Senhor desejar e for do seu querer, até quando o Senhor voltar. O que é que não pode mudar na igreja? Eu queria pensar no mesmo normal. Quais são os elementos, os ingredientes que nos levaram a chegar até aqui? O que é normal no jeito de ser igreja? E nesta normalidade de postura e de atuação, aquilo que não pode mudar a despeito das questões que estão colocadas para o nosso enfrentamento. É nesse ambiente que eu quero propor, que eu quero sugerir que você me acompanhe na leitura de um texto que está registrado lá em Êxodo 32. São os versos de 7 a 14, é o primeiro trecho que eu gostaria de ler, e depois um segundo trecho que eu vou ler no curso da reflexão, não agora, que está inserido nos versos de 30 a 33 desse capítulo 32 de Êxodo. Eu queria pensar sobre o mesmo normal na forma do que o texto de Êxodo 32, de 7 a 14, e depois Êxodo 32, de 30 a 33, ele vem a nos sugerir. Então vamos nessa. A proposta é lermos o texto. Eu peço que você me acompanhe na leitura do texto de Êxodo 32, de 7 a 14, que assim está registrado. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e lhe disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado. Dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E eu queria pensar sobre o mesmo normal diante desse lindo texto, que tive chance de revisitá-lo recentemente por conta das nossas aulas da escola dominical. Não sei se você já teve essa experiência, mas a Bíblia, ela nos surpreende, porque ela contém umas pérolas, umas preciosidades, uns tesouros que, às vezes, a gente, na nossa rotina, elas ficam meio perdidas dentro de tanta beleza que o texto sagrado nos traz. Esse texto, as provocações que dele promanam, eu confesso que para mim ela estava meio esquecida dentro de todas as coisas que nós temos que meditar e a palavra de Deus tem falado ao nosso coração. A bem verdade é que nós, de certa forma, falo por mim, temos um carinho especial pelo Novo Testamento.
Não há nada de ruim nisso, mas o fato é que deixamos o Antigo Testamento, às vezes, encostado, e esse texto, ele nos traz grandes questões que eu gostaria de conversar com você. Primeiramente, eu queria fazer uma observação, e peço que você tenha paciência dobrada comigo. Eu queria fazer duas considerações teológicas, rápidas, né? Até porque eu não tenho condição de mais do que isso. Mas o estilo literário desse texto, ele precisa ser esclarecido. Porque o autor do texto, o registro feito pelo escritor, ele se utiliza de uma linguagem antropomórfica, e isso vai ficar claro quando nós começarmos a examinar o que o texto tem a nos dizer. Quer dizer, em vários momentos, o escritor ele projeta formas de sentimentos humanos, que é o antropopatismo, é até difícil de falar. Antropopatismo é quando você projeta sentimentos humanos para tentar explicar o fenômeno da divindade. Então, por exemplo, Deus se irou, Deus amou, Deus perdoou, Deus se arrependeu, é o homem projetando os seus sentimentos para tentar entender a infinitude do fenômeno divino. Na verdade, se eu me faço entender, o antropopatismo e o antropomorfismo, que é você projetar para o Senhor as formas humanas, o coração de Deus, a mão do Senhor, os olhos do Senhor, todo esse ambiente do homem querendo, com a sua finitude, compreender aquilo que é infinito, está representado aqui no texto. De sorte, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente lê o texto, nós temos que ter à vista dos nossos olhos a limitada compreensão do fenômeno divino pelos instrumentos de compreensão que o homem tem. Por isso o homem ele projeta sentimentos seus, o antropopatismo, e ele projeta formas suas, o antropomorfismo, para que ele possa explicar o que está acontecendo com Deus. Porque se você olhar o texto sem essa perspectiva, talvez você tenha algumas dificuldades de captar a verdadeira mensagem que ele está querendo trazer. O texto, ele trata Deus como se Deus fosse um homem, como se Deus fosse um ser. Portanto, com as limitações corporais da nossa forma humana e com as perspectivas de sentimento de nós, seres humanos. Isso o autor faz tentando traduzir aquilo que não se pode traduzir, que é a infinitude do soberano e eterno Senhor. Assim sendo, minha irmã e meu irmão, eu queria pensar sobre o mesmo normal. Entendendo o texto com esses instrumentos que há pouco conversamos, eu queria extrair dele alguns conteúdos que nos impulsionam na mantença daquilo que tem preservado a nossa identidade como nação santa, sacerdócio real, povo de exclusiva propriedade do Senhor, lá na Igreja Presbiteriana de Botafogo, ou, se preferirem, aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo. Há 114 anos, o mesmo normal, aquilo que não pode mudar, nos tem acompanhado. Veja, eu peço que você esteja com a Bíblia aberta, porque eu gostaria de revisitar, de focar, de extrair algumas conclusões daquilo que lemos. Veja que nesse primeiro momento, o texto ele nos coloca diante de Moisés e Deus no Sinai. Deus está ali, junto com Moisés, entregando as primeiras tábuas da lei. Esse é o ambiente do texto. E naquele, irmãos, momento tão importante, Deus chega e fala assim: disse o Senhor a Moisés, é o verso 7, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Olha que interessante. Isso é muito interessante. Deus está falando para Moisés: Moisés, o teu povo que você tirasse do Egito, que você tirou do Egito, o povo que é teu esse povo.
Eles estão lá embaixo adorando um ídolo pagão, que aliás fizeram com as suas mãos, orientado por Arão. Então, Moisés, faz o seguinte, acabou o nosso papo agora, vai lá, desce e toma pé da situação, do que o teu povo está fazendo. Meus irmãos, é muito interessante, porque aqui em casa, eu comentei isso na escola dominical, e eu quero dizer que isso é muito excepcional, porque aqui em casa nós temos uma família perfeita. Eu queria dizer isso para você, para toda a igreja, eu estou gravando aqui um vídeo, a nossa família é perfeita, vírgula, só que não. A família dos Gouveias, desculpem essa particularidade. Meus irmãos, de vez em quando, isso acontece muito pouco, mas acontece. Quando o bicho pega aqui em casa, quando o negócio dá uma certa descompensada, você já passou por isso? Quem nunca? Bote a mão no coração. E aí minha esposa fica doida, né? Fica fora de si, perde um pouco o controle e fala assim do Lucas, olha, esse teu filho... É interessante, quando o negócio pega, ele é meu filho. Isso acontece muito pouco. O Lucas é um rapaz muito doce, muito compreensivo, e o relacionamento a gente tenta, enfim, administrar da melhor maneira. Mas, meus irmãos, as coisas acontecem. É o que está acontecendo aqui no texto, não sei se eu me fiz entender. Deus está tão furioso, Deus está tão fora de si, Deus está tão descompensado, que fala assim, Moisés, desce, acabou o papo, o teu povo, não sei se você está percebendo, ou se eu me faço entender, Deus está dizendo que o povo não é dele, Deus está dizendo que o povo é de Moisés. Moisés se vira, esse teu povo aí, cara, verso 8, veja aí, e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Olha, meus irmãos, Deus estava enjeitando a paternidade do povo. Deus estava enjeitando a paternidade do povo. E veja, ele fez uma sedutora oferenda, um oferecimento sedutor para Moisés. Veja o que diz o verso 10. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Moisés, ninguém lá vale nada. Moisés, acabou. Esse teu povo, é preciso dar um boot nesse sistema, Moisés. Não quero mais eles. Eles escolheram a quem querem adorar. Deus estava furioso. Deus estava fora de si, segundo a leitura do texto. E fala assim, Moisés, eu vou zerar esse passivo. Não quero mais esse povo. E de ti farei uma grande nação. Meus irmãos, Deus estava mexendo naquilo que é mais delicado na minha e na sua vida, que é a nossa vaidade, que é o nosso ego, que é o nosso individualismo. E Moisés estava diante de um Deus descompensado, de um Deus furioso pela idolatria do povo, e com razão, diga-se de passagem. E Moisés sofreu e se submeteu a esse convite, que era um convite que mexia naquilo que é mais difícil do ser humano administrar, que é o seu egoísmo. E diante desse contexto, o que fez Moisés? Moisés, no verso 11, eu peço que você esteja comigo, com a palavra de Deus aberta, para a gente poder construir um raciocínio e uma reflexão consistente do que ele está, o texto nos manifestando, nos orientando, nos revelando. Diz Moisés, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? É interessante, meus irmãos. Deus fala assim, Moisés, o povo é teu. Moisés fala assim, Senhor, peraí, o povo é teu.
Veja, Deus está jogando, por assim dizer, no colo de Moisés a paternidade do povo. E Moisés está jogando no colo de Deus, dizendo: Senhor, não se esquece não. Calma, respira, pensa. O povo é teu. Meus irmãos, o mesmo normal, ele se alicerça numa postura da igreja de compreender de que nós somos povo de Deus. E, fundamentalmente, que nós possamos, em nome do Senhor, assumir a paternidade por este povo. Note, meus irmãos, Moisés, diante daquele contexto de difícil equacionamento, o Moisés defendeu o povo. É muito interessante, porque Moisés, na verdade, está dizendo assim: Senhor, calma, vamos com calma, pensa bem. Veja, este povo é teu, porque se tu fizeres o que está dizendo que farás, o que vão dizer as outras nações? O que vão dizer os outros? Bom, tirou eles do Egito para eles morrerem aqui. Que Deus é esse? Veja, Senhor, como é que o seu filme vai ficar queimado perante aqueles que viram e participaram e compreenderam e identificaram aquela circunstância de que o povo foi retirado da terra do Egito e agora compreende e está morrendo no deserto? Como vai ficar, Senhor, a tua fama? Moisés fala: Senhor, veja, tu não podes falhar com a tua promessa que fizeste a Abraão, a Isaque e a Israel. Senhor, o povo é teu. Meus irmãos, Moisés, esse é o grande ganho do texto. Com a sua linguagem de antropopapismo e antropomorfismo, como eu tentei traduzir no início, a dinâmica do texto, literariamente construída, é no sentido de colocar em Deus uma ação que seria humana. Moisés fala assim: olha, pensa bem, o povo é teu. Meus irmãos, Moisés dizendo que o povo é de Deus, Moisés está assumindo a defesa do povo. Sabe, meus irmãos, Moisés pegou pesado com Deus, respondeu no mesmo tom: Senhor, o povo não é meu não, o povo é teu. E quando Moisés faz isso, ele está assumindo a defesa do povo. Na verdade, o que o texto está dizendo é que Moisés não abriu mão de defender, irmãos, as pessoas. Sabe, meus irmãos, como diz o reverendo Diego, é uma expressão que gosto muito, a sociedade de hoje é a sociedade do controle remoto. Gosto muito dessa expressão. Quando nós estamos com o controle remoto em casa e aparece um programa que não nos interessa, nós trocamos de canal e passamos a colocar o outro programa. Moisés está defendendo o povo. Moisés não está abrindo mão do povo. Moisés está assumindo a responsabilidade de cuidar do povo. Meus irmãos, o novo normal da igreja deve ser um novo normal afinado com a postura de Moisés. Quando nós somos igreja do Senhor e nós estamos lá, ou aqui, como você preferir, comemorando 114 anos, sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não abrimos mão de salvar pessoas. Nós não abandonamos o povo. E veja, o povo é pecador. Moisés, em momento algum, esse é um aspecto que vamos destacar posteriormente, Moisés, em momento algum, passou a mão na cabeça do povo. Moisés não está dizendo: Senhor, esse povo não pecou. Esse não é a defesa de Moisés. Mas Moisés está defendendo o povo. Moisés está assumindo a paternidade do povo. Meus irmãos, nós não estamos aqui numa sala de espera para a condução que nos leva para o céu. Não. A igreja, ela é triunfante porque a nossa esperança, ela transcende esse momento que vivemos, mas a igreja é uma igreja militante. O novo normal que vai acontecer não sabemos, mas o mesmo normal é de uma igreja que durante 114 anos ama o povo. E nós esperamos, meus irmãos, para completarmos a nossa carreira
na trajetória da vocação que Deus nos tem chamado, que a Igreja Presbiteriana de Botafogo continue assumindo a paternidade das pessoas. A igreja é um lugar de salvação, é um lugar de anúncio do Evangelho, é um lugar de assumir a paternidade daquele que não tem mais esperança e não tem mais orientação para viver uma vida livre do pecado. O mesmo normal, portanto, na compreensão que o texto nos sinaliza, ele aponta por uma postura onde a igreja assume a paternidade, meus irmãos, de salvar pessoas. Mas também o texto nos sugere que o novo normal, ele exige da igreja que a igreja mantenha, na perspectiva do mesmo normal. O novo virá, mas o mesmo não pode deixar de existir. Esse mesmo normal nos sugere, nos desafia a uma vida, meus irmãos, de fé em santidade. É interessante, e de alguma maneira nós já referenciamos essa postura, né? essa dinâmica que nasce do texto. Você percebe que Moisés, ele em momento algum passou a mão na cabeça do povo. Ele assume a paternidade e fala assim: Senhor, não, é teu o povo, e eu estou aqui em teu nome. Mas Moisés, em momento algum, meus irmãos, ele faz uma postura de colocar panos quentes no pecado do povo. Ah, meus irmãos, o que não pode mudar na igreja é uma vida de santidade. A fé com o trapo da imundícia das nossas justiças não combina. E sabe, meus irmãos, você como eu liga a televisão e nós vemos tantos líderes religiosos. E veja, estou falando líderes religiosos de maneira geral, envolvidos em situações que não edificam, em situações que trazem dificuldade para mim e para você, que queremos viver uma vida de santidade, apesar das nossas limitações. Uma vida de fé não pode abdicar de uma vida de santidade. Uma vida de santidade, meus irmãos e minhas irmãs, não pode colocar panos quentes no pecado. Não pode. Moisés não fez isso. Aliás, a sugestão que se dá é que você amplie a leitura no capítulo 32 de Êxodo. Você vai identificar que o pecado traz a morte. Esse capítulo é um capítulo doloroso. O sangue se derrama. A consequência da idolatria vem à tona. Portanto, meus irmãos, o mesmo normal da igreja. A igreja não pode perder o horizonte da fé abdicando de uma vida de santidade. E eu queria, na dinâmica do texto, naquilo que ele se nos apresenta como mais precioso, penso eu, destacar o que diz o verso 9 desse capítulo 32. Ele diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Você sabe o que é um povo de dura cerviz? O que é uma cerviz? Interessante. Eu fui pesquisar, eu confesso com toda tranquilidade que eu não tinha a menor ideia do que era. Cerviz é a nuca. Sabia disso? Eu confesso que não sabia, com tranquilidade. Cerviz é a nuca. O que Deus está dizendo? Moisés, este povo é de dura cerviz, porque ele não se humilha. A nuca dele é dura, é imóvel, ele não se curva diante de mim. Meus irmãos, o grande pecado nosso é quando nós não nos curvamos, não nos humilhamos, não nos colocamos como criatura diante do Criador. Moisés está dizendo: Senhor, esse povo pecou, a cerviz é dura mesmo, mas eu não abro mão do povo.
E Deus está dizendo a Moisés, olha, esse povo, ele pode passar pelo deserto de outra forma. É preciso que ele se humilhe. É preciso que ele reconheça o seu pecado. É preciso que ele faça que nem aquele publicano, diante daquele conto, daquela parábola do fariseu e do publicano que Jesus contava. O publicano, você vai lembrar disso, é um texto muito conhecido. Diz o versículo lá, de Lucas 18, de 9 a 14, diz o versículo, o publicano não ousava nem levantar os olhos para o céu. Ele estava com a sua cerviz dobrada. Meus irmãos, o mesmo normal exige uma igreja que se humilhe, que se submeta, que busque uma vida de santidade. E vida de santidade, uma fé santa, é uma fé que se humilha, é uma fé que dobra-se perante o seu Senhor, é uma fé que se submete ao mandamento do Senhor, é aquela fé daquele que, curvado diante de Deus, fala, Senhor, eu não sou digno, ó Deus, da tua misericórdia, mas atende ao teu servo. Fé e santidade fazem parte, minhas irmãs e meus irmãos, do mesmo normal da igreja. E para concluir, minha irmã e meu irmão, estou falando há muito tempo, eu queria dizer que o mesmo normal não abre mão de uma igreja que se arrisca para salvar pessoas. E às vezes nós temos que tomar uma atitude, assumir uma postura de riscos. É fato. Isso está no texto, não aquele texto que lemos, mas nunca leremos agora, e eu anunciei lá no início da nossa reflexão que assim o faria. Eu queria ler os versos de 30 a 33 do capítulo 32 que estamos lendo. E vendo que Moisés vai interceder pelo povo. Veja que interessante. Diz o verso 30 a 33. Vou ler rapidamente. No dia seguinte disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Veja, meus irmãos, Moisés está dizendo, Senhor, perdoa o povo. Se tu não perdoares, risca o meu nome do livro da vida. O mesmo normal, meus irmãos, ele parte de uma igreja que está disposta a correr riscos, a enfrentar poderosos, a se expor a críticas, na hora em que ela vai ao mundo pregar o evangelho. Moisés falou, Senhor, não, o povo é pecador, eu não estou dizendo que não é, mas eu peço que tu o perdoes. E Pai, se for necessário, risca o meu nome do livro da vida. É uma igreja solidária, vencendo um mundo solitário de Deus. É uma igreja que ama, é uma igreja presente. O mesmo normal, aquilo que não pode mudar da igreja, é uma igreja que está disposta a ir ao mundo, correndo os riscos que essa ida representa. E às vezes, meus irmãos, se colocando como Moisés está falando, Senhor, olha, eu quero interceder por este povo pecador, perdoa. Se for o caso, Pai, risca o meu nome. Eu estou disposto a abrir mão do meu privilégio. Eu estou disposto a abrir mão da minha segurança. Risca o meu nome, Senhor, do livro da vida. Mas perdoa esse povo. Essa é a igreja que não pode mudar. Essa é a igreja de Botafogo, meus irmãos, que durante 114 anos fez isso. Essa é uma igreja que vai ser impactada
por aquilo que o mundo está trazendo, as mudanças que se estabelecem diante desse novo momento histórico que vivemos. Mas é uma igreja que não pode mudar na iniciativa, no gosto de salvar vidas, de se arriscar para que pessoas possam encontrar ao Senhor, de pessoas que buscam salvação e uma igreja solidária que se faz presente, rompendo a solidão que se estabelece no mundo de pecado, onde as pessoas não têm saída e não conseguem enxergar o que vai acontecendo. Essa é uma igreja que se transforma, essa é uma igreja que se amolda aos novos tempos, mas que ela mantém a essência daquilo que jamais pode mudar, que é a paixão por estar no mundo, sendo sal e sendo luz, e correndo os riscos inerentes, meus irmãos, que essa postura sempre traz. É uma igreja que não tem medo de se expor, porque ela sabe que ao se manifestar presente e presença na história, ela será sal, ela será luz, ela irá transformar tantas vidas que são colocadas para que o Senhor assim o faça. Senhor, que tu possas, ó Pai, na igreja de Botafogo, deste momento que celebramos 114 anos, essa é a nossa oração, que tu nos coloques, Pai, com uma postura igual ao teu servo Moisés, que nós possamos nos doar para a causa, de tal maneira que nós possamos fazer que nem Moisés. Senhor, perdoa o povo, se for necessário, se é do teu querer, e se assim for, mercê da tua vontade, risca o meu nome do livro da vida. É uma igreja que sabe correr sacrifícios e riscos para que as pessoas possam encontrar salvação em Cristo Jesus. Por fim, igreja querida, comecei essa reflexão cantando parabéns para você. Eu queria terminar dizendo que é uma alegria sermos igreja num momento onde os desafios estão aí presentes. Os 114 anos nos ensinaram como devemos permanecer fiéis ao Senhor. Que nesse momento de aniversário, que nós possamos dar graças a Deus por tudo que foi feito. E que nós, olhando para a experiência que o texto bíblico nos apontou, possamos estar maleáveis e dispostos a continuar essa caminhada, mantendo aquilo que é essencial na nossa fé e nos colocando à disposição para nos adaptarmos aos novos tempos, buscando, meus irmãos, ser aquilo que temos sido pela graça do Senhor. Como disse, e gosto sempre de dizer, nação santa, sacerdócio real, povo de sua exclusiva propriedade. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Parabéns a você, meu irmão, que nós continuemos nesse ambiente de sermos luz e referência da verdade, onde Deus nos tem plantado, por o tempo que o Senhor assim o quiser. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Da
dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino e o poder e a glória são Deus para sempre. Porque o reino e o poder e a glória são Deus para sempre. Amém. Agora eu quero abençoá-lo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.